Olá! Neste vídeo vamos aprender o passo a passo para a utilização do novo recurso no sistema do INDEA, a comunicação de vacina contra a febre aftosa pelo módulo do produtor. Com a página do módulo do produtor aberta, insira seu login, que é seu CPF, e sua senha. Lembrando que o login é sempre o CPF do titular da exploração, sendo vedado o fornecimento de senha a terceiros. Após inserir seus dados de acesso, clique no botão Entrar. Na página inicial do sistema, você visualizará o conteúdo padrão para todos os produtores rurais. No lado esquerdo, temos o novo menu Comunicação. Neste menu, você terá duas opções de comunicação: comunicação de estoque de rebanho e comunicação de vacina. A comunicação de estoque de rebanho deverá ocorrer exclusivamente para as zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Já a comunicação de vacina deverá ser realizada nos casos em que a propriedade rural estiver localizada em zona livre de febre aftosa com vacinação. Sendo assim, quando todo o estado de Mato Grosso estiver classificado como zona livre de febre aftosa sem vacinação, todas as propriedades rurais passarão a ter a comunicação de estoque de rebanho em substituição à campanha de vacinação contra a febre aftosa. Enquanto ainda existem zonas livres com vacinação, é necessária a comunicação de vacina. Vamos ao passo a passo para a sua realização. No exemplo, vamos utilizar a primeira opção, Fazenda Passo Liso. Caso você possua mais de uma propriedade, será necessário realizar uma comunicação por propriedade. Selecionada a propriedade, clique no botão Comunicar. Atente-se às caixas de diálogo que aparecerão na tela, pois elas trazem informações importantes para que se evitem erros na comunicação. Nesta primeira caixa, temos a informação de que a comunicação de vacina só pode ser realizada pelo módulo do produtor, considerando-se o rebanho em sua totalidade. No caso de comunicação parcial, será necessário se deslocar a uma unidade do INDEA. Outra observação inicial a ser feita é de que você, produtor rural, somente poderá comunicar a vacina pelo módulo do produtor quando utilizar uma nota fiscal emitida em seu CPF. Se utilizar um CPF diferente, o sistema impossibilitará a comunicação de vacina. Assim, é obrigatória a utilização de nota fiscal de revenda emitida em seu próprio nome. Clique no botão Continuar para prosseguir com a comunicação de vacina de todo o rebanho. A próxima caixa de diálogo traz a informação de que, a partir do início da comunicação de vacina, não será possível emitir nem receber GTA, até que o processo seja finalizado. Dessa forma, será necessário, após o envio da comunicação, aguardar a análise do servidor do INDEA, que irá aprovar ou não a comunicação. Somente após essa validação será possível emitir e receber novas GTAs. Clique no botão Continuar para prosseguir com a comunicação. Na tela, você verá uma nova caixa de diálogo que visa a orientar quanto ao preenchimento do formulário de comunicação. A primeira etapa trata-se de comunicação de outras espécies. Neste momento, você precisa declarar todas as espécies que possui em sua propriedade rural. No lado direito dessa tela, temos a indicação do estoque atual de animais. Em nosso exemplo, o produtor rural não possui outras espécies, além de bovinos. No entanto, caso o produtor tenha adquirido outras espécies, é possível realizar essa atualização durante a comunicação de vacina. Para atualizar os dados, clique no ícone Editar e insira a quantidade de animais. Se preferir, você pode dar 2 cliques no campo onde irá inserir a quantidade e, em seguida,
dar um clique no campo seguinte para salvar a edição. Caso não haja animais de determinada espécie em sua propriedade, insira o número 0 nesse campo. É importante que todos os campos sejam preenchidos para seguir para a próxima etapa. No caso das espécies de peixes, você tem a opção de clicar no botão Não possuo peixes. Dessa forma, os campos destinados à quantidade serão preenchidos com o número 0. Se você possui apenas uma espécie de peixe, você pode clicar na opção Não possuo peixes e em seguida inserir a quantidade apenas no campo destinado à espécie presente em sua propriedade. Para prosseguir, clique no botão Avançar e, após conferir a mensagem da caixa de diálogo, clique no botão Continuar. A próxima etapa é a comunicação de morte no rebanho. Mais uma vez, dê especial atenção às caixas de diálogo que aparecerão na tela, pois elas trazem orientações importantes para o preenchimento correto dos campos disponíveis. Nesta etapa, esteja atento ao quadro que aparece à direita, pois ele traz informações referentes aos animais de sua propriedade que, atualmente, possuem registro no INDEA. Para a comunicação de morte, você precisará selecionar o motivo, a espécie, a faixa etária e a quantidade de animais. Preenchidos todos esses campos, clique no ícone Gravar e logo após no botão Confirmar. Automaticamente, o animal sairá do quadro de estoque de rebanho da propriedade. Assim, o quadro funciona como um elemento norteador no momento da comunicação de vacina contra a febre aftosa. Por exemplo, na etapa de novembro, vacinamos animais de 0 a 24 meses. Então, o sistema irá observar todos os animais que se encontram nessa faixa etária, bovinos e bubalinos de até 24 meses, e então realizar o cálculo. Em nosso exemplo, vamos selecionar consumo como motivo, já que é comum o produtor consumir alguns dos animais de sua propriedade rural. No campo destinado à espécie, iremos selecionar bovinos no campo faixa etária 25 a 36 meses e no campo quantidade inserir 1. Note que a quantidade de bovino de 25 a 36 meses fêmea já foi alterada de 10 para 9 em nosso quadro de estoque após comunicação, contabilizando automaticamente a comunicação realizada. Vamos selecionar nesse outro exemplo o motivo morte acidental, a espécie bovino, a faixa etária machos de 13 a 24 meses. E no campo quantidade, inserir 1. Após gravar e confirmar o registro, o número de bovinos machos já aparece atualizado em nosso quadro de estoque. Caso preencha algum campo de modo equivocado, é possível refazer a etapa clicando no ícone Excluir e, em seguida, no botão Confirmar. Realizada a comunicação de morte, clique no botão Avançar, atentando-se à orientação da caixa de diálogo que aparecerá na tela. A próxima etapa será a comunicação de nascimento. Para essa etapa, você precisará selecionar a espécie, a faixa etária e a quantidade de animais nascidos. Além disso, será necessário informar a quantidade de matrizes, pois o nascimento está diretamente vinculado à quantidade de matrizes da propriedade. Esteja atento ainda à quantidade de bovinos em idade reprodutiva. Em nosso exemplo, o produtor possui 29 fêmeas acima de 25 meses. O produtor deve saber se esses animais são destinados à reprodução. Caso sejam, essas fêmeas deverão ser contabilizadas como matrizes. Insira a quantidade total desses animais dedicados à reprodução no campo quantidade de matrizes. Nos demais campos, insira os dados necessários conforme espécie, faixa etária
e quantidade de animais a serem informados. Em nosso exemplo, comunicaremos o nascimento de 14 fêmeas e 12 machos de bovinos de 0 a 4 meses. Assim, teremos um total de 26 animais. Note que, após a confirmação dos registros, já é possível visualizar a atualização no quadro de estoque de rebanho. Concluída essa etapa, clique no botão Avançar, atentando-se à orientação presente na caixa de diálogo que aparecerá na tela. Agora, iremos para a última etapa da comunicação de vacina, a comunicação de evolução. Atenção a esta etapa. Evolução do rebanho trata-se do avanço da faixa etária dos animais do estoque de rebanho. Assim, os animais indicados na atualização sempre serão evoluídos para a faixa etária seguinte, a qual pertenciam dentro do estoque de rebanho. Para facilitar o preenchimento, o módulo do produtor já define a sequência de faixas etárias. Dessa forma, ao selecionar a faixa etária do animal, o campo faixa etária nova será preenchido automaticamente, considerando a próxima da lista. Depois de informar espécie e faixa etária, insira no campo quantidade o número de animais a serem evoluídos. Os campos destinados aos saldos são de preenchimento do próprio sistema. Note que, em nosso saldo atual, temos uma quantidade de 2 cabeças. E na opção Saldo apto, 26 animais evoluídos. Para a demonstração, vamos evoluir os 26. Inseridos todos os dados, clique no ícone Gravar e logo após no botão Confirmar. Perceba que, após a edição, o número de fêmeas de 0 a 4 meses em nosso quadro de estoque de rebanho já foi zerado, considerando que todos os animais dessa faixa etária foram evoluídos para a faixa etária de 5 a 12 meses. Agora, temos um estoque de 28 animais nessa faixa etária, os quais deverão ser vacinados contra a brucelose, já que acabaram de ser evoluídos e provavelmente ainda não possuem essa vacina. É importante lembrar que é possível evoluir qualquer faixa etária, desde que você tenha saldo apto para isso. Por exemplo, ao selecionar a faixa etária fêmeas de 5 a 12 meses, temos um saldo atual de 28 animais, porém apenas 2 aptos à evolução. Isso ocorre porque esses animais já constavam na ficha de animais de 5 a 12 meses, antes da evolução que realizamos no exemplo anterior. Assim, apenas estes 2 animais, que provavelmente já estão vacinados contra a brucelose, estão aptos a evoluírem para a próxima faixa etária, de 13 a 24 meses. Inseridos todos os dados, clique no ícone Gravar e logo após no botão Confirmar. Note que, após a edição, já aparecem 26 fêmeas de 5 a 12 meses em nosso quadro de estoque, correspondendo ao número de animais evoluídos na edição anterior. Em nosso próximo e último exemplo dessa etapa, vamos evoluir 10 machos de 13 a 24 meses. Após gravar e confirmar a edição, perceba que a quantidade de machos dessa faixa etária foi zerada em nosso quadro de estoque. Neste caso, os animais passaram para uma faixa etária em que a vacinação contra a febre aftosa não é exigida na etapa de novembro, em que se vacina animais de até 24 meses. Assim, o sistema reconhecerá a atualização e não irá contabilizar esses animais no momento em que você informar o número de doses utilizadas na vacinação. Concluída essa etapa, clique no botão Avançar, atentando-se à orientação presente na caixa de diálogo que aparecerá na tela. A próxima e última etapa trata-se do lançamento de notas fiscais. Para isso, insira a data em que você realizou a vacinação do rebanho e clique no botão Adicionar. Observe que o campo destinado ao CPF do produtor é preenchido pelo próprio sistema,
o que impede o lançamento de notas fiscais de terceiros. Essa medida tem como objetivo banir a possibilidade de fraude no lançamento de doses aplicadas, evitando a utilização indevida do CPF de determinado produtor rural. Assim, as notas devem ser emitidas no nome do produtor que adquiriu as doses de vacinas, para evitar posteriores problemas no lançamento dentro do sistema. Selecione nos demais campos o nome da revenda onde as vacinas foram compradas, o número da nota fiscal e descrição do item. Os campos emissão, quantidade de notas fiscais e saldo serão preenchidos automaticamente pelo sistema. Já o campo doses utilizadas precisa ser preenchido manualmente. Caso a quantidade de doses inseridas seja discrepante em comparação ao número de animais a serem vacinados, aparecerá uma caixa de diálogo informando a falta de coerência dos dados. Em nossa situação fictícia, por exemplo, temos a indicação de 74 animais vacinados e 10 doses utilizadas. Nesta situação, seria necessário informar ao menos 74 doses em consonância com a quantidade de animais vacinados informada. Caso ocorra esse tipo de erro na indicação dos números, clique no ícone Excluir e refaça o procedimento, reinserindo os dados e a quantidade de doses correta. Perceba que, em nosso exemplo, estão sobrando 44 doses de vacinas, uma vez que adquirimos 120 doses e utilizamos 76, considerando a perda de 2 doses em nosso rebanho de 74 animais. Em situações como essa, ao clicar em avançar, o sistema pedirá uma justificativa em relação às doses que sobraram, a fim de identificar se você emprestou suas vacinas a outro produtor. Se a resposta for sim, será necessário comparecer a uma unidade do INDEA para realizar presencialmente sua comunicação de vacina e declarar para quem foram emprestadas as doses que sobraram. Se a resposta for não, uma nova caixa de diálogo se abrirá, a fim de identificar se você utilizou as doses restantes para vacinar em outra propriedade cadastrada em seu CPF. Se a resposta for sim, o sistema irá preservar a quantidade de doses que sobrou, para que você realize a vacinação em sua outra propriedade rural. Se a resposta for não, o sistema irá descartar as doses que sobraram, considerando a quantidade como perda. Em nosso exemplo, vamos clicar na opção Sim, para que seja possível aproveitar as doses no momento de comunicação de vacina de outra propriedade cadastrada no mesmo CPF. Na parte final do formulário, temos no lado direito a indicação do saldo atualizado de animais que o produtor possui, de acordo com as comunicações de morte, nascimento e evolução realizadas. Além das informações atualizadas, temos os botões Conferência e Enviar. Clique no botão Conferência para checar todos os dados do documento. Nesse momento, confira o registro dos animais que foram vacinados contra a febre aftosa, ou seja, os da faixa etária de 0 a 24 meses, no caso da campanha de novembro. No caso da campanha de maio, a faixa etária abarcaria todos os animais de 0 a acima de 36 meses. Confira também o saldo de seu rebanho após a comunicação, considerando as novas faixas etárias comunicadas. Para facilitar a conferência dos dados, o documento se organiza a partir da seguinte divisão. Na primeira tabela, temos os animais que foram vacinados. Na segunda, a indicação de todo o rebanho que você possui na propriedade rural após a comunicação. Já na terceira, quarta e quinta tabelas, temos o relatório de todas as comunicações realizadas no decorrer da comunicação de vacina contra a febre aftosa, considerando as atualizações relativas a nascimento, morte e evolução dos animais, respectivamente. Logo abaixo,
existem os dados da nota fiscal utilizada na vacinação do rebanho. E, por fim, a lista de espécies atualizadas ao início do formulário de comunicação da vacina. Note que a situação da nossa comunicação aparece como pendente. Isso significa que ela ainda não foi analisada pelo INDEA. Após a avaliação da comunicação, o status aparecerá como finalizado ou recusado, de acordo com o parecer do INDEA a respeito das informações prestadas em sua comunicação de vacina pelo módulo do produtor. Depois de conferir o documento e concluir que não há inconsistência, clique no botão Enviar e logo após no botão Confirmar, para que a comunicação seja direcionada à análise do servidor do INDEA. De volta à página inicial do formulário, ao clicar no ícone Atualizar, é possível verificar que a situação da comunicação de vacina contra a febre aftosa aparece como enviado. Aqui é importante ressaltar que existem 5 possibilidades para a situação da comunicação da vacina, sendo elas: pendente, quando o produtor rural inicia a comunicação, porém não a finaliza; enviado, quando o produtor realiza a comunicação do início ao fim, finalizando o processo com o envio das informações ao INDEA; negado, quando o produtor rural, durante o processo, afirma que emprestou as doses de vacina restantes a outro produtor. Neste caso, o mesmo terá de se dirigir a uma unidade do INDEA para realizar sua comunicação de vacina presencialmente e declarar a quem foram emprestadas as doses que sobraram. Recusado, quando o produtor envia a comunicação e durante a avaliação do INDEA identifica-se inconsistência na comunicação realizada. E, por fim, finalizado, que ocorre quando o produtor rural envia a comunicação e, durante a avaliação do INDEA, a comunicação é aprovada por não conter inconsistências. Portanto, após o envio da comunicação de vacina contra a febre aftosa pelo módulo do produtor, é necessário estar atento à situação de análise do INDEA para a realização dos próximos passos. Ressaltando que, se a situação aparecer como recusada, será necessário comparecer ao INDEA para verificar o motivo da recusa. No caso de negado, será necessário comparecer ao INDEA para realizar a comunicação de forma presencial e prestar demais esclarecimentos. No caso de pendente, será necessário finalizar as etapas de comunicação. No caso de enviada, apenas deve-se aguardar a análise de comunicação pelo INDEA. No caso de enviada, apenas deve-se aguardar a análise da comunicação pelo INDEA. E, por fim, quando houver a aprovação da comunicação pelo INDEA, sem ressalvas, a situação aparecerá como finalizada. Esses são os procedimentos necessários para realizar a comunicação de vacina pelo módulo do produtor durante os períodos de comunicação para zonas livres de febre aftosa com vacinação.